Vamos falar um pouquinho de política, turma, porque as pré-candidaturas para as eleições de 2024 estão a todo vapor, viu? Surfando na onda da popularidade do presidente Lula e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, as legendas deles, o PT e o PL, lideraram no número de deputados federais que se colocaram como pré-candidatos às eleições municipais. A informação é um levantamento do jornal Folha de São Paulo, feito a partir de informações dos próprios partidos. São 48 dos 513 deputados que já se colocam como pré-candidatos. O senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, também pretende participar das eleições. Ainda de acordo com o portal, a relação dos nomes de cada legenda ainda deve passar por algumas alterações, já que nem todos os potenciais candidatos se colocaram na disputa, nem ocorreram todas as conferências, as convenções partidárias. Além disso, algumas pré-candidaturas não deverão ser lançadas e levadas adiante em meio às negociações e alianças que vão poder ser firmadas regionalmente. Vale lembrar, gente, que além de terem Lula e Bolsonaro como referências, o PL e o PT têm as duas maiores bancadas da Câmara dos Deputados, são 95 deputados do PL e 68 deputados do PT. Certo? Como é que vocês estão vendo as eleições deste partidos, ano? Né? Vocês sabem que vai ter um eleitor nas eleições desse ano que eu acho que vai impactar mais do que Lula, mais do que Bolsonaro, mais do que qualquer um. Chama-se inteligência artificial. Com certeza. Se preparem para a campanha desse ano. Inclusive para o mal, né? Com certeza. Se preparem, vai ser uma loucura essa história de inteligência artificial na campanha desse ano. Inclusive, já é, né? A primeira grande campanha que a gente vai poder ver realmente a força disso, não é, Ju? Já é. Na Argentina foi decisiva a utilização da inteligência artificial, inclusive de alguns instrumentos que a gente não pode admitir, como, por exemplo, aquela mudança do rosto, como é que é o nome? Deepfake. Isso aí fizeram comigo. Montagens, né? Fizeram comigo em 2022, o ano retrasado. E apareceu no horário eleitoral uma outra pessoa com um rosto diferente, bem parecido comigo. Eu estava assistindo, eu entrei em choque, assim. No horário eleitoral. Fizeram uma fake news com você no horário eleitoral? No horário eleitoral. E até hoje eu não descobri o que aconteceu exatamente. Gente. Então a gente... É por isso que é importante ter algumas pessoas de referência, assim, para você consultar, não acreditar exatamente naquilo que chega na sua mão. E a depender da proximidade que esse tipo de armação aconteça, pode destruir de morte, né? Assim, acabar de morte com uma candidatura. E as coligações aí? Porque, por exemplo, São Paulo, nem PL, nem PT vão ter candidato, ô Paulo Umbo, pelo menos até o momento. Eu acho isso, principalmente pelo PL, né, que é o maior partido, chega a ser até um absurdo, né, um partido do tamanho do PL não lançar um candidato próprio e ficar como coadjuvante, possivelmente, de Ricardo Nunes. O PL tem toda a possibilidade de lançar um candidato forte e concorrer com possibilidades reais de ganho. Mas a decisão é do Valdemar Costa Neto e do presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu não sei por que você está resmungando, Pepe. Nem o PL nem o PT têm candidaturas próprias em São Paulo. Você virou a Mandiná agora. E é bom lembrar o seguinte, o Lula entrou na campanha do Boulos. Entrou na campanha do Boulos. É bom lembrar o seguinte... Isso é péssimo para o Boulos. As pessoas costumam colocar o PL como o PL é bolsonarista. Não, é de direita. Nem de direita. Agora agora está de direita. O PL é uma empresa. É uma empresa, é mais falado o PL. Existem lulistas no PL. Existem pessoas, por exemplo, que são mais próximas ao Lula do que ao Bolsonaro no PL. Então, essa miscelânea que o PL tem em São Paulo não permite ao PL, infelizmente ou felizmente, colocar o candidato próprio para disputar a prefeitura de São Paulo. Por que não? Porque várias pessoas do PL de São Paulo são lulistas. Sou mais ligado ao PT do que ao Bolsonaro. Não, gente, não é assim. Haja vista que o PL... Tem um acordo Não, gente, pelo amor de Deus. Não, tudo bem. São acordos são acordos que tem com subprefeituras, secretarias. Não tem nada a ver com vereadores. Isso. São vereadores que têm subprefeituras. A bancada inteira. São secretarias que estão na mão do PL. Isso é outro assunto, Paulo. Como outro assunto? Não é outro assunto. O jogo político gira em torno disso daí. O que eu estou colocando é o seguinte. De cargos. O PL de São Paulo tem uma proximidade com o Lula também. Não, o PL de São Paulo hoje está vinculado a Ricardo Nunes. O PL de São Paulo, vereadores que têm subprefeituras, que têm secretarias. O PP está pegando um histórico. Não, histórico não, geral mesmo. Nós estamos falando da atualidade. Da atualidade. Hoje o PL está muito... O PL de São Paulo. Pragmática. Eu estou falando da política geral. O que eles pensam? Mas na cabeça dele? Cargos, ele já tem secretarias, ele já tem subprefeituras, ele já tem... São Paulo são milhares de cargos.
E eles pensam assim, então vamos apostar nesse que já está quase, que pode ser que ganhe, do que colocar um que a gente possa perder. E tem mais também, né? Por isso que eu estou falando que um partido como do tamanho do PL, ele não pode se limitar com pouco. Eu estou falando coisa diferente de você, Paulo. Eu tô com outra visão. Estou falando o seguinte, o PL, o partido PL, o partido como todo, independente de vereadores, independente de políticos que têm mandato, ele tem uma proximidade com o PT também e com o Lula também. Então até que a gente viu ano passado várias pessoas do PL que foram expulsas do partido porque tiraram foto com o Lula. Ou seja, é da raiz do DNA do PL essa ligação com o PT e com o Lula. Tudo bem, o Bolsonaro entrou no ano passado no PL de forma artificial. Não mudou a lógica do PL. Então isso fez com que o PL, no estado de São Paulo, não tenha uma visibilidade e não tenha uma vontade de ter candidato próprio para disputar as eleições. Alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro disseram o seguinte, abre aspas, tá? Falas, inclusive, em off que circularam na imprensa na semana passada. Que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria apenas iniciado uma ficada com Ricardo Nunes, mas, todavia, porém, não começou um namoro. Como é que funciona isso, Palumbo? Você como um bom conservador, meu amigo, como é que é ficar na política e não namorar? Eu acho que o Bolsonaro, a vontade dele seria lançar um candidato dele e não ficar às margens de Ricardo Nunes ou na sombra de ninguém. Por isso que eu falo, ele é uma força que não dá para se desprezar. Ele arrasta, sim, multidões. E eu ainda continuo pensando diferente do PP. Eu acho que o PL tem toda a condição do mundo de lançar um candidato próprio e concorrer de igual para igual. Aí, não vai. Mas não vai por quê? Porque eles estão pensando ali naquele momento. Secretarias, subprefeituras, enquanto eles podiam ter toda... Eu quero saber, Palumbo, é o seguinte, o Salles vai peitar o Bolsonaro? Não vai peitar. E não eu acho que não é muito inteligente você peitar o Bolsonaro. Então ele não vai sair candidato. A gente haja visto aí alguns nomes que... Se vocês quiserem, eu cito aqui sem problema nenhum, mas é melhor não. Que todos que traíram o Bolsonaro se ferraram. Literalmente. Teve uma senhora que traiu ele, ela foi candidata a prefeita em São Paulo. Ela teve menos votos que eu para vereador, tive 118 mil votos na cidade de São Paulo. Ela teve menos votos que eu sendo candidata a prefeita. E quando ela era deputada, ela foi eleita com, salvo engano, mais de 1 milhão de votos. Traiu. Acabou a carreira ali. Outro também que eu presenciei, que pediu, implorou o apoio de Bolsonaro, traiu, perdeu a eleição. Então que fique como exemplo. E o Tarcísio vai trair ou não? Claro que não. Não, eu não acredito. O Tarcísio, ele é um cara que está fazendo um bom governo, embora você não concorde com isso. Eu acho que ele está fazendo um baita de um governo, é um cara centralizado, é um cara centrado, é um cara que eu vejo com bons olhos. Mas o raiz acha que o Tarcísio é traidor. Não, ele tem... Não, quem falou isso? Tem certeza. Não acho isso. O Raiz acha. Não. O Raiz. A gente tem que tomar cuidado com os extremismos. Você, por exemplo, é de esquerda, mas eu sei que você odeia que te chame de petista. Tô mentindo? Não. Nem toda pessoa de direita é bolsonarista e nem todo esquerdista é petista. A gente tem que pensar nisso. Não. Mas a conversa é o Bolsonaro. Você falou que quem Bolsonaro traiu... Quem traiu o Bolsonaro perde a eleição. Então, e o Tarcísio... O Tarcísio foi eleito nas costas de quem? Não, mas você já ficou pra trás. E vocês também gostam... Tudo bem, mas... Mas ele fala mas o povo sobre não... isso. Olha, o Bolsonaro é uma força muito forte no interior. Pode ser... Perdeu em São Paulo, sim. Mas se você percorrer o interior paulista, o Bolsonaro é fortíssimo. Não é uma força... O interior paulista é conservador. Agora, a cidade de São Paulo, se for pegar o histórico da cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo elegeu Erundina, elegeu Matos... É de centro-esquerda, elegeu Haddad. É de centro. Elegeu vários... Centro-esquerda. Elegeu vários candidatos progressistas. Mas essas pessoas foram eleitas, a gente precisa entender que a política brasileira começou a mudar quando surgiu a direita. PSDB nunca foi direita. Nova, né? O PSDB é muito embuste, recente. Né? A gente pode pensar na direita aí 2022, 2018, talvez 2016 nas eleições municipais para vereadores e prefeitos. Então, antes disso, é natural que você só tenha pessoas desse espectro de centro-esquerda, porque não existia essa consciência. Agora realmente nasceu uma direita. Agora existe uma direita, o brasileiro, o eleitor se identifica como direita e procura referências. Então, não adianta a pessoa
pessoa por si só ser forte, ela tem que ter selo, ela tem que aparecer do lado de certas pessoas, né? E o fato de você ter uma ou outra pessoa dentro do PL que conversa com o PT, isso é normal, gente, isso é política. Essa ideia de que as pessoas não conversam é muito extremismo inocente. não entende isso, né? Basta você estar do lado e falar, olha, já foi pro outro lado. Deixa eu só fazer um rápido break para você que está no rádio, a gente já volta, são 10 horas e 24 minutos. Podem continuar, meus Então, essa ficada, Paulinho, que você falou, ela é natural na política. Eu acho que o Salles, ele inclusive, ele é uma pessoa bastante sedutora, né? O Salles, ele... Bonitão. Não é só uma questão de beleza física, não. Ele sabe falar muito bem, ele é uma pessoa muito bem preparada. Eu já tive a oportunidade de ver o Salles atuar em muitas situações. E ele vai estender a corda o máximo que ele puder, porque quanto mais o tempo passa, mais ele aumenta a pontuação dele nas pesquisas e ele usa isso como capital para negociar. Tem um fato aí sobre isso que vocês estão falando, apoio de Bolsonaro, de Lula e tal, que pode ser bastante determinante nessa campanha. A gente vai ver qual que é o efeito eleitoral disso, Palumbo, porque segundo consta e o que está saindo muito na imprensa, nos bastidores aqui em São Paulo da política, é que Marta Suplicy pode deixar o grupo político de Ricardo Nunes e migrar para o grupo político de Ricardo Boulos. E qual seria a justificativa que ela estaria usando para fazer esse movimento? Que o Bolsonaro fechou apoio ao Ricardo Nunes, ela é avessa ao Bolsonaro e por isso ela estaria migrando. Faz sentido? Total. Ela consegue criar uma narrativa? Claro, o que vocês acham? muito mais coerente do que permanecer. Faz sentido, mas eu acho que o Ricardo Nunes, se ele quiser arrancar voto do Boulos, ele teria que colocar uma pessoa como a Marta. Não que eu deseje isso, mas... Eu acho que ele não consegue arrancar voto do Boulos. A Marta tem peso eleitoral aí? Tem muito peso eleitoral. A Marta, ela é querida na periferia. Eu rodo muito periferia. Não, a melhor prefeita que São Paulo... Não estou falando que é a melhor prefeita. Não estou falando isso. Eu acho que as pessoas esquecem rápido. Não estou falando isso, não. As pessoas querem, por exemplo, o que... Ela é elogiada pelos céus lá. Pelo céu, a integração, o bilhete único foi dela também. Bilhete único. Integração, metrô, CPTM foi dela também. Ou seja, ela tem muitas políticas públicas na cidade de São Paulo que são legados, que as pessoas lembram dela. O Boulos bateu no teto, gente, esquece, ele não cresce mais. Ele tem a ameaça da Tabata Amaral, que essa sim pode crescer, mas ele já bateu o teto dele. E eu, inclusive, não vejo muita chance de tirar voto dele alguém do centro-direita como o atual prefeito. Não, mas a Marta é de esquerda. Ju. A Marta é de esquerda. Mas não é o suficiente para fazer o eleitor do Boulos migrar para Ricardo Nunes. Essa fala da Ju é importante porque se você olhar, por exemplo, a pesquisa, a taxa de conhecimento do Boulos é superior à do prefeito de São Paulo. Ou seja, rejeição. Ou seja, as pessoas elas já conhecem mais o Boulos do que o próprio prefeito, entendeu? Isso o Boulos tem uma taxa de rejeição altíssima, né? Isso pesa demais no segundo turno, que geralmente as pessoas votam naquelas que elas não têm recurso. Agora, o vice do Ricardo Nunes nesse mapa e arranjo todo que a gente está discutindo vai ser alguém indicado pelo Bolsonaro, provavelmente. Com certeza, por isso que nesse ponto eu discordo na mesa? Um pouco justo, pelo menos isso. Quem mais? O Palumbo está cotado para ser vice em 3 candidaturas. Ricardo Nunes, Boulos e Tabata Amaral. Meu, de onde você tira tanta besteira, hein, meu? Legal, cara. Besteira? Você usou algum barbitúrico aí? Não é possível, hein? Boulos. Sabe que não é besteira. Água e vinho não se mistura. Não há nenhuma possibilidade de eu me aliar a Boulos. Não, jamais. A Tabata. Também não. Não tem essa possibilidade. A Tabata você conversaria. Não tem essa possibilidade. E ao Ricardo Nunes? Também não. Também nada. Mas deveria com o Ricardo. Você quer voar solo. Deveria. É tour solo do Palumbo. Não, eu não... Não adianta eu ficar querendo trair meus princípios. Eu não vou trair meus princípios por causa de voto. Ué, mas você pode fazer eu prefiro perder a minha eleição. Você pode fazer uma aliança programática, Palumbo. Não, eu vou falar assim, até agora, pode ser que eu mude. Peraí, Palumbo, peraí que você tem que falar isso para milhares e milhares de pessoas que vão nos ouvir agora. Só um minutinho, querido. Nós estamos num delay, né? Sabe como é que é? 10 horas e 28 minutos para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan. A gente está repercutindo aqui todas as pré-candidaturas para as eleições municipais de 2024 e falando muito sobre a cidade de São Paulo. O Palumbo ia fazer uma revelação, certo? Mas será que eu deixo ele fazer agora ou a gente agora esse padrão do Kleber? O que a gente faz, hein, Palumbo? Você que manda aqui, né? Querido, vamos falar então. Pode falar, querido. O que você ia falar? Não, o PP tá falando essa asneira aí de aliança com o Boulos. Não há nenhuma possibilidade disso acontecer. Água e vinho não se mistura. É impossível isso acontecer. Eu saio da política, mas eu não vou ser aliado de Boulos.
Também não vou ser aliado de Ricardo Nunes, porque eu fui vereador, eu sei o que acontece aqui. Depois dos bastidores a gente pode conversar. Eu tô imaginando... Palumbo, você vai se arrepender no futuro, hein? Por quê? Ah, não sei, meu. Não tem problema, eu não posso trair meus princípios, eu tô imaginando entendeu? o seguinte, cara, o Palumbo se aliar ao Boulos e aquele slogan, o capital se alia ao trabalho. Não, você é doido. Hein? Que trabalho? Bonito, hein? Trabalho de quem? Você vai ver o Palumbo e a Tabata almoçando e se abraçando. Não, eu não tenho nada contra essa menina. Eu conversei com ela duas vezes no máximo. Não tem nada contra essa menina. Vai conversar mais no futuro. Não tem, não. Pra prefeitar a cidade de São Paulo. Até agora. Nossa, comentário machista. Em duas candidaturas eu vim... Machista. Enfeitar a cidade de São Paulo. Você já tá perdendo ponto aí, viu, filho? Entendi. Prefeitar. Saiu bem dessa. Mas quase deu um corte que foi pro choqueio. Ah, não. Não pode. E aí, Palumbão? Não, até agora eu vim como um político independente. Eu gosto do Bolsonaro, mas eu não usei a imagem dele, nem na campanha de vereador e nem na campanha de deputado federal. Eu não usei a imagem de nenhum político. Claro que eu posso fazer alianças políticas, mas nesses nomes que estão aí, Boulos, jamais. Jamais. Não olha feio pra mim não, Pepe. Não tem nenhuma possibilidade. Você pode se aliar a ele, eu não. Mas é um procedimento de Então princípios. vocês acham que vai dar o quê aqui em São Paulo? Só para entender. Eu acho que vai dar... Não sei, eu estou em esperança de que saia um candidato realmente de direita aí que a gente possa votar. Puta, vai morrer esperando. É porque, gente, o mundo ideal, ele não existe um mundo ideal na política. A política, ela é, acima de tudo, pragmática, principalmente quando a gente está falando de uma eleição majoritária. É claro que para as proporcionais, deputado federal, deputado estadual... vereadores, você consegue ser bastante fiel a uma linha ideológica, mas a partir do momento que você está falando de executivo, você precisa fazer aliança, senão você não governa. Sim. Então é um mundo ideal. A gente viu algumas pessoas na eleição de 2022, alguns influenciadores, que na minha opinião foram bastante responsáveis, pregando, por exemplo, o voto em branco. Ou então a anulação de voto. Eu não quero nenhum nem outro, então não vou votar em ninguém. Gente, há sempre uma pior opção. E há sempre uma melhor opção dentre as possíveis. Então, a pergunta é, o que o povo de São Paulo quer? Será que o povo de São Paulo quer ver à frente da prefeitura uma pessoa que não respeita a propriedade privada, que prega a invasão de terras? Sabe? Que papo, mas é a verdade. Uma pessoa que está do lado do MST, o MST invade propriedade privada. Se você não respeita uma terra, você não respeita a propriedade de um apartamento. Tem nada a ver. É exatamente a mesma lógica. Olha, a proteção da propriedade privada é a mesma dada pela Constituição. Eu acho impressionante quando a direita, às vezes, cai no caminho de criminalizar o movimento social. Não o MST é muito mais do que invasão de terra. O MTST é muito mais que invadir prédios públicos ou prédios privados. É bom lembrar que toda a invasão do MTST aqui em São Paulo foi feita em unidades, em apartamentos, em prédios abandonados. Não importa. E que o município estava demorando para fazer a desapropriação daquele apartamento. Dono, tem que respeitar o dono, ele pagou. Se ele não vai usar, é uma decisão do dono. Não é assim não. Não pode relativizar. Eu queria ver se esse prédio fosse seu. Uma pessoa não é assim não. Decide, eu vou invadir aquele ali. Eu queria ver se esse prédio fosse seu. Absurdo, gente. Essa caneca é minha. Essa caneca é minha. Eu posso jogar no Fabrício a caneca? Claro que não, é minha. Não, porque você está cometendo um crime, mas você pode jogar lá no chão. É a mesma coisa crime. Você pode... No chão não. Se você jogar no chão, não. É crime também. Aqui não é só... Não vem querer invadir, não. Não vem invadir, não. Você está querendo invadir. Estou dando um exemplo. Não. É engraçado que a propriedade dos outros pode. Desculpa, Palumbo, a propriedade tem que ser exercida de acordo com a função social. A propriedade é muito clara. Você acha que aquele... Se você não usar aquele apartamento, aquele imóvel e não exercer a função social dele, você está cometendo uma ilegalidade. Se a gente está numa crise, nós não conseguimos alugar o apartamento, nós não conseguimos... De novo esse papo, essa conversa. Mas de novo não, é realidade. Você vai lá na área central, e vê o tanto de imóvel que tem desalugado. É justo alguém invadir porque está desalugado? Não é justo. Eu estou falando imóveis que estão 20 anos abandonados. Não consegue. Não consegue. Às vezes você não consegue. Conversa. Então, para quem é de São Paulo e tem imóvel, que fez um sacrifício a vida inteira para estar ali, comprar um apartamento, viver de renda na aposentadoria, não. Saiba que
existe um pré-candidato que defende esse tipo de invasão. E é claro que é não sempre é invasão, uma bela para com isso. Assim, vamos lá. Você tira a liberdade das pessoas por uma bela justificativa. Você está falando... tem uma bela justificativa para você tirar a liberdade dos outros. Você está colocando uma situação que não é verdadeira. É verdadeira, claro que é. O Estatuto da Cidade, que regula a propriedade em área urbana, claramente diz lá que se o proprietário não exercer aquela função social em determinado período de ano, às vezes você não consegue. O município pode aumentar o IPTU mas aí é diferente. De modo a obrigar aquela pessoa não perde a ocupar. PP. Você e vai aumentando ano após ano até expropriar aquele imóvel. Isso é normal. E existem e assim, digo mais ainda, Júlia, é uma informação importante. Existem imóveis que o valor do imóvel é menor do que a dívida que o proprietário tem com o IPTU com a cidade. Isso que você falou é verdade. Ou seja, basta o município fazer o procedimento e desapropriar aquele imóvel. Não, gente, o problema é que ele não faz isso. Não. Então o MTST, de forma legítima, esses imóveis, por exemplo, que o proprietário já perdeu, ele exerce uma certa influência. Não, eles alugam, depois eles alugam. Posso falar? Ele não deixa ninguém falar, ele é autoritário. Só fazer uma pergunta para vocês. Como é que tá a questão do ano novo? Vocês estão com bastante esperança que a vida vai dar certo? Tem que ter esperança, né? Eu acho que o PP pode se endireitar. Mas você acha que isso pode acontecer mesmo? Pode. Mas como? A base do quê? Talvez a Júlia consiga isso. Só com o Max Viril, querido. É ou não é, PP? Muito bem, podem continuar. Gente! Fazer uma observação. Peraí, olha só, eu quero comentar essa fala aqui do PP. Ele não falou mentira, ele falou verdade. Realmente, os municípios, eles podem se valer de uma estratégia tributária para incentivar certos comportamentos nas pessoas. Se o imóvel está não utilizado, ou se você tem um terreno, por exemplo, lá no DF é assim, se você tem um terreno ainda não edificado, você vai pagar um IPTU maior. Qual que é a ideia? Construa logo, movimenta logo aquela economia e tá tudo certo. Agora, é bem diferente de você falar o seguinte, a partir de agora você não é dono mais. Invadiram. Não existe essa previsão legal. Quando a Constituição traz as hipóteses de expropriação por parte do Estado, é necessário que, inclusive, a indenização seja prévia, exista uma justificativa, o interesse coletivo. Então, por exemplo, eu vou construir uma rua, eu vou construir um parque, eu preciso daquele lote ali, então ele indeniza o particular e geralmente muito bem indenizado, muito superior ao valor de mercado, para que aquele particular não tenha um prejuízo a partir desse exercício. Então, é bem diferente. PP, podemos finalizar a discussão? Ou você quer concluir? Eu te dou 10 segundos, mas 10 segundos. Eu acho importante destacar o seguinte, não dá para você menosprezar e desconsiderar o Boulos por conta de uma luta social dele histórica. Ele é muito mais do que a questão da invasão, muito mais do que a questão da ocupação. Ele tem projetos clássicos de esquerda, muitos delas ultrapassadas, outras não tanto, né? Então é um candidato que vem forte aí, junto com o Ricardo Nunes, que é candidato a prefeito. Queridos,